aqui. Creio que dá para ver aqui, à medida que o pessoal vai aparecendo. Gente, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento e fé. E a gente tem vindo de uma série desses nossos estudos sobre a soteriologia, e hoje nós vamos dar continuidade a esses nossos estudos. E o livro base que nós temos usado para dar esses estudos é o livro Salvos pela Graça, do Anthony Huckman, um autor reformado. E eu quero começar essa nossa aula de hoje destacando que, como parte desse tema foi parte da minha monografia no seminário, então, por vezes, eu vou fazer alguns acréscimos, não que a obra do Huckman precise de acréscimos, mas coisas que eu julgar interessante. Então, na própria construção, acabei fazendo algumas modificações, mas ainda assim o Huckman é a base para a nossa aula aqui, ok? Então, eu quero começar dando o conceito de conversão. Por que dando o conceito de conversão? Porque, como nós temos visto nas nossas últimas aulas, desde a Ordo Salutis, né, a aula sobre ordem de salvação, nós vimos que conversão, na teologia reformada, em muitos autores, na grande maioria dos autores, é, no mínimo, associada a arrependimento e fé, quando não é explicada, como nós faremos hoje, nos termos de arrependimento e fé, que é o nosso tema. Então, é importante a gente embasar aí nessa conceituação de Huckman sobre conversão, para a gente poder começar a nossa aula de arrependimento e fé. Então, ele diz assim: a conversão pode ser definida como o ato consciente de uma pessoa regenerada, no qual ela volta-se para Deus em arrependimento e fé. Isso envolve um duplo desvio para longe do pecado e na direção do serviço de Deus. Esse duplo desvio para longe do pecado na direção do serviço de Deus, em João Calvino, é chamado de mortificação e de vivificação. Então, a gente vai ver isso mais para frente na nossa aula aqui, ok? Então, dando sequência, olhando aí, tendo como base esse paralelo, essa explicação do que é a conversão, agora nós olhamos de forma mais direta, não para a conversão em si, mas para essas duas palavras, para esses dois termos que explicam a conversão, e que na confissão de fé e nas institutas de João Calvino tomam proeminência sobre o termo conversão, porque por mais que tanto nas institutas como na confissão de fé apareça esse termo, nós vemos que, o, que a explicação é dada nos termos de arrependimento e fé. Então não tem um capítulo sobre conversão, por assim dizer, mas tem um capítulo sobre o arrependimento para a vida e sobre a fé salvadora. Então, esses dois termos, eles são termos mais claros e são somados aqui nessa ótica da conversão que foi vista na semana passada com o reverendo Felipe Menezes. Então, hoje nós olharemos de maneira mais detida para esses dois termos. E antes de começar essa aula, e aqui eu peço que os irmãos se esmerem em acompanhar, nós vamos olhar para para muitos textos bíblicos no nosso estudo dessa noite. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, por assim dizer, ok? Então, hoje nós vamos ver, para começar esse nosso estudo, iniciando sobre arrependimento, duas passagens que descrevem para nós, assim, duas diferenças daquilo que, por vezes, parece ser arrependimento e aquilo que, de fato, é. Então, por exemplo, se você for lá em Mateus, capítulo de número 26, verso de número 75, está registrada o arrependimento de Pedro, quando diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
e saindo dali chorou amargamente. Ou seja, nós temos a descrição da situação de arrependimento que Pedro estava passando. Então, da luta ali que ele estava experimentando à luz da sua situação. Todavia, quando nós seguimos para o próximo capítulo de Mateus, nós vemos do verso número 3 a 5 a situação de Judas. E a situação de Judas é descrita mais ou menos da seguinte forma. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, qual que é a grande diferença dessas duas situações? Então, a primeira grande diferença que nós precisamos destacar nessas duas situações é que a situação de Pedro foi marcada por um choro amargo, um choro difícil, mas que resultou em restauração, em perdão, em transformação genuína. Da mesma forma, a segunda situação, a situação de Judas, foi marcada por um remorso. A palavra lá é metamelomai, que é uma mudança assim de disposição mesmo, mas que levou à morte e à destruição. Então, olhar para essas duas situações que, ainda que não tratem dos termos do arrependimento nas Sagradas Escrituras, ilustram a situação, nos faz começar ou ter um vislumbre daquilo que nós vamos estudar esta noite, ou seja, o arrependimento. E a gente pode começar conceituando o arrependimento na visão de alguns autores. Então, quando nós lidamos com a conceituação deste termo, do arrependimento, nós precisamos entender as diferenças de ênfase neste processo de sistematização. Então, por exemplo, homens como João Calvino e como o Herman Bavinck, o teólogo holandês, eles vão trazer ou eles vão tratar os termos conversão, que foi visto na semana passada, e arrependimento como sinônimos, ainda que eles não ignorem a importância da participação da fé. Exatamente o contrário. Então, o próprio Calvino afirma a relação da fé e do arrependimento da seguinte forma: fé e arrependimento não estão simplesmente juntos, não se seguem apenas, mas o arrependimento ele nasce da fé. Então, veja que interessante, ainda que Calvino ele não explique como os teólogos posteriores, como o Huckman, que nós vamos ver aqui, e outros que nós veremos também, ele entende muito claro essa relação e ele acaba tratando conversão e arrependimento como sinônimos. Então, ele faz essa pequena diferenciação. Mas Huckman, entre outros, eles olham para as Sagradas Escrituras e eles unem esses dois conceitos, ele une esses dois conceitos embaixo desse guarda-chuva que nós chamamos de conversão. Então, ele descreve o arrependimento da seguinte forma: acompanhe aqui esse conceito. O arrependimento pode ser definido como o abandono consciente por parte da pessoa regenerada do pecado e uma volta para Deus numa completa mudança de vida, manifestando-se numa nova maneira de pensamento, sentimento e vontade. Da mesma maneira que Huckman tem essas ênfases da fé e do arrependimento e dessa transformação do ser humano de maneira integral, nos termos que ele usou aqui, como a gente viu, pensamento, sentimento e vontade, nós vamos ver que homens, que teólogos como Sproul e como Murray, John Murray, né, eles vão nessa mesma linha e eles vão afirmar coisas semelhantes. O Sproul, ele vai dizer, e se eu não estou enganado aqui, é naquela série de livrinhos que a Fiel, vou melhorar o termo, aquela série de livretos, né, porque livrinhos pode soar pejorativo, e eles são livretos preciosos, bem curtos, mas com definições muito boas. Então, Sproul, nesse livro, ele vai dizer que é uma mudança de todo o ser de uma pessoa, o arrependimento. E o John Murray, ele vai defender que consiste
essencialmente em mudança de coração, mente e vontade. Então, é bem interessante essa lógica do arrependimento que nós vemos aqui. Mas é preciso destacar, e aqui, veja, a gente falou de algumas diferenças ali do Calvino, do Bavinck, do Huckman, do Murray, do Sproul, e essas diferenças, elas assim são diferenças de ênfase, porque todos os teólogos, e está aí marcado o de maneira a chamar a atenção, né, com o negrito, porque todos eles apontam aquilo que as Sagradas Escrituras apontam, a mudança completa da vida pelo arrependimento, um afastamento do pecado e uma aproximação de Deus. Lembra que a gente falou logo no início, ali naquela primeira descrição, que afastamento do pecado para Calvino tem um nome, mortificação. E aproximação de Deus tem outro nome, vivificação. Então, essa mudança, ela é completa no homem e atinge intelecto, coração, vontade, alma e corpo. Então, todo o ser humano, de forma integral, de forma holística, é transformado nesse processo de arrependimento. E aqui eu quero focar com os irmãos em alguns termos usados na Bíblia para descrever a palavra arrependimento. E por que eu acho interessante? A gente poderia passar por isso daqui de forma um pouquinho mais batida, mas esta questão linguística, por vezes, é uma das questões que a gente menos vê nas nossas escolas dominicais, por um motivo óbvio, né? Não é um momento ali onde a gente está se detendo no estudo de maneira tão precisa. Então, é interessante que a gente destaque esses termos aqui para os irmãos nesse processo. Então, no Antigo Testamento, as seguintes palavras, elas são utilizadas para poder tratar de arrependimento. A primeira delas é o termo nisham. Nisham significa estar sentido, ser movido à piedade ou arrepender-se de erros, e é por vezes aplicada para Deus. A gente vê aí Gênesis 7, né, quando fala aqueles textos que mostram ali que Deus ele se arrependeu, né, de ter criado o homem, mostrando ali essa disposição de mudança de Deus, né, por assim dizer, na forma de tratar o ser humano, aquilo que nós costumamos chamar de um antropomorfismo, ou seja, pegar um sentimento que não é humano e explicar para o ser humano. Então, este sentimento de arrependimento de Deus, ele é descrito nos termos desta palavra, né? Então, alguém está movido a outra prática, por vezes aplicado a Deus, né? E também para os homens, por exemplo, Jó, quando ele diz que ele se arrepende no pó e na cinza por ter questionado Deus, né, de alguma forma, ele só conhecia Deus de ouvir falar, e agora os olhos dele estavam vendo depois de tudo aquilo que ele passou. Então, são termos usados. O outro termo usado no Antigo Testamento para arrependimento é o termo shub, ou shub, que é uma forma ou uma palavra muito mais comum no Antigo Testamento e que significa voltar atrás ou simplesmente ir na direção oposta, que muitas vezes fala também de conversão, né? Mudar de direção. E significa muitas vezes abandonar o pecado e por vezes voltar-se para Deus. Então vou ler aqui o Salmo 51, um salmo bem conhecido, né, que fala sobre arrependimento, no verso número 13, quando diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, os pecadores eles mudarão a sua direção. Eles estavam indo no sentido do pecado e passam a ir no sentido de Deus, ou seja, experimentam mortificação e vivificação, como nós vimos agora há pouco. Já o Novo Testamento, para falar de arrependimento, e aqui os irmãos vão entender um pouquinho mais do porquê o Bavinck e do porquê o João Calvino, eles tratam de arrependimento e conversão como coisas iguais, por assim dizer.
A primeira palavra, o primeiro termo utilizado no Novo Testamento para falar sobre arrependimento é o termo metanoia. E diferentemente daquilo que as pessoas costumam falar sobre metanoia como uma simples mudança de prática, metanoia tem muito mais a ver com uma mudança de mente e coração que envolve tristeza pelo pecado e uma mudança, né, do processo da vida. Então, por exemplo, quando destaca que Cristo Jesus, ele passou a pregar o evangelho lá em Mateus 4:17, fala assim: daí por diante passou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus ele está chegando, então mudem a sua forma de ver, de experimentar o mundo, as coisas que estão na sua volta, mudem o seu coração, porque o reino dos céus, para ser experimentado, precisa dessa mudança de coração. O outro termo que é utilizado no Novo Testamento é o termo epistrefo, que significa simplesmente dar meia volta ou mudar de direção. Muito parecido com um dos termos que a gente viu lá no Antigo Testamento, é o termo ali padrão, né, da tradução do hebraico, né, para o grego, e lá em Atos 15 vai nos dar um exemplo que também falando ali sobre conversão. Então, no verso de número 3, fala bem assim: enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samaria e narrando a conversão dos gentios, a mudança de direção. Então, se a gente for lá também para o verso número 19, vai falar nesses mesmos termos, quer ver? Pelo que julgo que não devemos perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, ou seja, que mudam a sua direção. Então, esses são os termos utilizados nas Sagradas Escrituras para falar de arrependimento e, por vezes, de conversão de maneira sinônima, né? Então, o arrependimento, ele precisa ser destacado, e aqui é um aspecto do calvinismo que, por vezes, essas pessoas elas não entendem bem. Então, como uma obra que é uma obra de Deus, mas em algum aspecto também é uma obra do homem. Então, como assim, pastor? A gente está falando de arrependimento e fé como explicação da conversão, e nós somos pessoas que defendem uma obra monergista de Deus, ou seja, só Deus é quem salva, né? A salvação é do Senhor, então ele está à frente de todo este processo. Como a gente pode falar que é obra de Deus e é obra do homem? Então a gente vai ver dois aspectos nisso daqui só para que a gente possa entender bem. Então, primeiro fato, nós vemos como a passagem que está ali em Atos, no capítulo 11, verso de número 18, eu falei para os irmãos que a gente se deteria em alguns versículos, eu espero que os irmãos estejam acompanhando conosco. 11, 18, e diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, veja, nós olhamos para esse texto e falamos: arrependimento concedido por Deus para a vida. Obra de Deus. Acabou. Não tem discussão, não tem o que falar mais. Mas veja como a Bíblia, por vezes, vai lidar com este mesmo assunto. Lá em Atos, no mesmo livro, capítulo de número 3, verso de número 19, vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, um chamado a uma prática de arrependimento do ser humano. Mas veja, não é Deus que dá o arrependimento? Porque o ser humano, ele aqui, então, ele é chamado ao arrependimento. Então, veja, é certo que se nós formos lá em 2 Timóteo, verso de número 25 a 26, nós vemos essa explicação que está relatada ali também em Atos, capítulo deixa eu lembrar aqui, Atos capítulo de número 11, que Deus ele está à frente deste processo, dessa relação. Mas o arrependimento, o seu uso no Novo Testamento, está ligado também à responsabilidade humana. Os cânones de Dort, eles vão apresentar essa perspectiva ao dizer o quê?
Por isso, o homem, pela graça recebida, é também corretamente instado a crer e a arrepender-se. Então, Deus, pela sua obra maravilhosa, gera o arrependimento no coração do homem que se arrepende. O homem faz essa prática ela é executada. Nós não vemos ou não podemos conceber que alguém chegue numa situação, por exemplo, na igreja, e fale bem assim, poxa, olha, eu não queria me arrepender, eu não queria mudar de vida, eu não queria fazer nada disso, mas ó, Deus me salvou, então aí acabou, eu estou aqui contra a minha vontade, mas estou aqui. Então, veja, por que essa fala ela é ilógica? Porque quando Deus ele dá o arrependimento, o coração do homem ele é instado a crer e a arrepender-se. Então a pessoa ela se arrepende e ela se arrepende com responsabilidade. Ela quis se arrepender, mas quem é que deu essa obra? Quem gerou isso no coração do homem? Foi Deus. Não tem nada a ver com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. O mérito não é do homem neste processo, mas Deus, quando gera o arrependimento, o ser humano de fato o experimenta. Então, a gente comparou, quando estava falando de Ordo Salutis, situações como essa ali com o apertar o interruptor e gerar a luz, né? Então, nós vemos que são coisas que elas causam umas às outras e são necessárias, né? Então, é necessário que Deus faça isso para que o homem arrependa-se, mas o ser humano precisa experimentar o arrependimento em si. Ninguém faz isso ausente dessa sensação de arrependimento, ok? Até porque é contra a própria noção, né? A própria palavra de arrependimento, porque o arrependimento bíblico, como nós temos visto, é uma consciência do seu pecado, da sua situação, é uma mudança de paradigma na sua vida, na forma como você experimenta, na forma como você lida. O arrependimento, no termo dos puritanos, e aqui eu não trouxe para os irmãos essa questão histórica, mas ele sempre foi entendido como esta volta, este quebrantamento para Deus, com lágrimas, com busca ao Senhor, com reconhecimento da situação pecaminosa. Então, isso envolve aquilo que o homem faz. O homem não chega a Deus ausente desse arrependimento gerado por ele, né, pelo próprio Deus, no coração do homem que o experimenta. E há também um segundo aspecto que é um grande paradoxo. E esse paradoxo é importante a gente destacar porque é o paradoxo que, por vezes, nós passamos quando nós pregamos o arrependimento, mas nós sabemos que esse arrependimento é dado por Deus. Então, se a gente abrir lá em Tiago, no capítulo 5, verso número 20, vai dizer assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Você fala bem assim, bom, como assim? O pregador, aquele que chama ao arrependimento, é aquele que converte o coração? É óbvio que não, né? É óbvio que é dado por Deus. Então, se a gente for lá para João, capítulo de número 6, verso de número 65, o texto ele vai dizer assim para nós, quer ver? Bem conhecido. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, obra de Deus, clara, mas existe esse paradoxo do pregador, por assim dizer, o paradoxo daquele que chama ao arrependimento, é responsável por fazer isso, todavia é Deus que dá esse arrependimento, né? Então, veja que existe nuances aí da responsabilidade humana nesse processo do arrependimento, todavia, sem dúvida, ele é monergista, ele é dado e ele é gerado por Deus, né? Ok? Agora, o arrependimento, ele precisa ser experimentado ao longo da vida. E aqui, mais uma vez, a gente vai aproximar os termos arrependimento e, e o termo conversão. Por que a gente vai fazer isso? Porque os nossos dias, eles são profícuos em entender o arrependimento e a conversão como um ato momentâneo. Então,
Por que as pessoas elas se consideram arrependidas, ou seja, consideram que experimentaram essa mudança de coração, de mente, de vontade, de alma, essa metanoia que nós vimos aqui? Porque um dia, em um momento, o pastor lá da frente da igreja chamou e ele falou bem assim, ó, eu me arrependo. A musiquinha estava tocando no fundo, não estava? Teve aquele momento, o pastor chamou e ele, arrependido, ali em prantos, foi à frente ou levantou a mão. Veja, eu não estou falando que isso não é sinônimo de um arrependimento que possa acontecer, que não possa ser sinônimo, mas pode. Agora, o que eu estou falando é que se nós entendermos o arrependimento neste modelo, ou seja, como um ato único, nós estamos perdendo aquilo que de fato o arrependimento nos ensina, que é algo a ser experimentado não em um momento. Lembra quando a gente falou disso na Orra dos Salutes? Que todos esses pontos eles eram experimentados e desdobrados em um caminho e não em um ponto, né? Então, veja só, a primeira tese das conhecidas 95 teses do alemão Martinho Lutero, quando ele escreveu, e nós não conhecemos essa tese, ela falava sobre a Ponitentiam adit, que é, ou que quer dizer, né, que a vida deveria ser marcada toda pelo arrependimento, pela conversão. Calvino também ele afirmava isso ao dizer, na verdade, essa restauração da imagem de Deus não ocorre num só momento, ou num dia, ou num ano, mas pelo avanço contínuo e, algumas vezes, demorado. Ou seja, veja como o arrependimento ele é experimentado, né, como continuidade na vida e não como um ato momentâneo, como um cartão de passagem que Deus nos dá para que a gente apresente lá na frente e não tem a ver com tudo aquilo que nós experimentamos na nossa existência. Então, veja que Huckman, ele vai, à luz de tudo isso, nos dar 3 considerações importantes sobre o arrependimento. Então, nós precisamos distinguir o arrependimento inicial da vida cristã e o que prossegue pela vida. Ou seja, precisa ter, há um momento onde nós marcamos, e em algumas pessoas isso é um momento prolongado, pessoas que por vezes nasceram na igreja não reconhecem um dia no qual simplesmente eles se converteram, mas um processo de conversão e de arrependimento, por assim dizer, mas isso precisa acontecer, essa mudança, e aquilo que vai acontecer por toda a vida. Mas também o arrependimento ele não pode ser entendido apenas nesta prática do arrependimento inicial, mas ele tem o sentido de que deve ser experimentado a vida toda. E aqui, se a gente voltar um pouquinho na aula de conversão, o Hermann Bavinck, aqui, lembra que ele trata arrependimento e conversão como sinônimos, ele diz que o cristão ele se converte para viver uma vida de conversão. Fazendo aqui as devidas adaptações, o cristão se arrepende para viver uma vida de arrependimento. É isso que nós fazemos. O cristão é aquele que se arrepende. O ímpio não se arrepende. A nossa vida é marcada pelo arrependimento. Nós vivemos a vida inteira voltando. Lembra que muitos dos termos sobre arrependimento diziam isso? Tornando de volta ao caminho, virando, mudando de posição. É isso que nós fazemos. Nós, por vezes, estamos caminhando no caminho estreito, né, como Cristo Jesus vai dizer para nós no Sermão do Monte, e por vezes nós nos afastamos e somos impelidos pelo Espírito Santo, através da revelação na palavra de Deus, para voltarmos para o caminho correto, e aí nós nos convertemos de novo e nós nos arrependemos e voltamos para o caminho que Deus nos chama a viver, né? Então, nesse sentido, isso é experimentado como um sinônimo de santificação. E o arrependimento, a terceira consideração, no mais puro sentido bíblico, nunca é perfeitamente exercido por nós. Ele é um ideal alto. Lembre que Cristo Jesus ele fala bem assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É uma das considerações dele que são desesperadoras por vezes do Sermão do Monte. Ou seja, de fato, o arrependimento, nós precisamos mirar neste alvo alto, mas ele nunca será puro no sentido bíblico
total em nossas vidas para que ele seja, de fato, assim, exercido por nós. Nós nunca experimentaremos um arrependimento perfeito enquanto estivermos aqui maculado pelo pecado, ok? Então, nós passamos aí do primeiro termo do arrependimento e vamos olhar agora para um segundo termo, que é o termo da fé, né, em nossa aula aqui. E esse termo, veja só, eu quero trazer aqui 3 citações para que você que está nos ouvindo entenda a grandiosidade da importância do estudo da fé. Talvez este estudo para nós reformados, ou esses minutos aí, aproximadamente 20 minutos que nós olharemos para a fé, serão assim os mais aqueles minutos mais apaixonados, né? A teologia reformada ela preza pela fé. Então veja o que Huckman ele começa o seu capítulo falando. É difícil superenfatizarmos a importância da fé no processo de salvação. Tanto o substantivo quanto o verbo comumente usados para a fé, e nós veremos esses dois, no Novo Testamento, ocorrem aproximadamente 240 vezes. Se eu não estou enganado, só no livro de João, mais de 100 vezes. Então, é um termo muito, muito utilizado. Agora, veja o que Herman Bavinck ele fala sobre a fé. Na Escritura, porém, a fé não é meramente um ato intelectual de aceitação do testemunho dos apóstolos a respeito de Cristo, mas também uma relação pessoal, um vínculo espiritual com Cristo, que está agora assentado à destra do poder de Deus. Ela ocupa um lugar tão central que pode ser chamada de obra de Deus por excelência. Olha que beleza esta narrativa ou esta explicação sobre a fé como obra de Deus por excelência. Veja como é uma doutrina cara para nós reformados. E, por fim, Hebreus, capítulo 11, verso número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja como a Bíblia ela destaca a fé. Então, vamos conceituar aqui a fé. Mas primeiro, antes da gente conceituar a fé, é importantíssimo que para falarmos de fé nós entendamos que nós estamos falando da fé salvadora, porque fé nos nossos dias significa muita coisa e mesmo nas Sagradas Escrituras, fé se tem várias diferenciações da histórica, da miraculosa, da temporal e da salvadora, que é a nossa que é a que nós nos deteremos aqui neste nosso momento de estudo. Então, saiba que nós estamos falando da fé no seu aspecto de fé salvadora, ainda que no final nós faremos algumas considerações sobre algum desses outros tipos de fé rapidamente, sei? Então, o Huckman, quando ele afirma a fé salvadora, ele o faz nos seguintes termos, veja só, a fé salvadora é definida como uma resposta ao chamado de Deus pela aceitação de Cristo pela pessoa toda, isto é, como uma convicção, preste atenção nisso que eu vou falar agora, convicção firme da verdade do Evangelho e uma dependência confiante de Deus em Cristo para a salvação, junto com um compromisso autêntico com Cristo e seu serviço. Então, veja só que interessante. Agora eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei sobre o fato do Bavinck e do Calvino eles considerarem o arrependimento e a fé como não como a mesma coisa na conversão, mas arrependimento como conversão e fé como algo que está atrelado ali à conversão. Então, esses dois autores, eles valorizam a fé de tal modo que, por valorizarem a fé de maneira tão grandiosa, eles precisam separá-la. Eles não conseguem juntar a fé com outros termos. Eles precisam falar da fé sozinha, ainda que a fé, ainda que o arrependimento ali siga a fé em um vínculo indivisível, mas eles não conseguem fazer essa separação. A ênfase deles é um pouquinho diferente. Mas veja só,
que, ainda que essa ênfase seja levemente diferente, e é leve mesmo, é no detalhe, eles estão falando de coisas, vamos dizer assim, coisas iguais praticamente, mas separadas por apenas enfoques diferentes. Mas veja que, apesar disso, Calvino ele crê ou ele defende a fé como um aspecto de conhecimento da verdade, mas não como um conhecimento, como nós vimos agora há pouco, quer ver? Como algo, uma aceitação qualquer da mente ou qualquer coisa do tipo. Mas ele define essa fé salvadora como um conhecimento diferente daquele que nós temos de ciência, de matemática ou de qualquer outro assunto. Esse conhecimento tem a ver com dependência e confiança, convicção e dependência, viu que a gente falou anteriormente. Então, quando nós falamos de fé, veja só essa citação. Quando chamamos de fé de conhecimento, não queremos dizer a compreensão do tipo que normalmente diz respeito às coisas cujas categorias estão sob o nosso senso de percepção. Daí concluímos que o conhecimento da fé consiste mais na certeza do que da compreensão. Então, veja como o João Calvino ele não está preocupado em colocar a fé no sentido de simplesmente de uma compreensão mental. E por que a gente precisa fazer essa diferença? Porque essa é uma diferença cara para João Calvino do escolasticismo católico que veio antes. Então, eles falavam muito da fé nesse sentido de uma compreensão mental que você tinha, e tendo essa compreensão mental, entendendo a fé, de fato, aí você experimentava. Então, João Calvino ele quer se separar dessa compreensão. Ele não está falando que a fé é irracional, mas ele está falando que a fé tem a ver com uma confiança que, por vezes, nós não compreendemos totalmente, e que João Calvino nem estava preocupado em abarcar todo numa ciência, numa lógica puramente dita. Então, Huckman ele vai destacar três aspectos da fé que ainda que possam ser separados, que não possam ser separados, eles podem ser distinguidos quando a gente está falando de fé. Então, como a gente já discorreu agora um pouquinho sobre o conhecimento, a fé ela é tratada em termos de conhecimento. Agora, além de conhecimento, a fé ela precisa ser entendida nos termos também de assentimento, ou seja, a atividade de aceitar firmemente os ensinos verdadeiros da palavra de Deus. Nós assentimos, nós concordamos com aquilo que de fato nós conhecemos. Mas, mais do que simplesmente conhecer e assentir, fé tem a ver com confiar, com confiança, ou seja, esta bem fundamentada certeza que também, e esse é um aspecto que a gente não pode perder de vista, que também significa obediência. Então, confiar quer dizer conhecer e colocar em prática aquilo que de fato nos é passado, de experimentar isso em nossa vida. Então, veja que esses termos da fé, eles são importantíssimos. E as palavras, né, os termos utilizados para falar de fé no Antigo Testamento, eles são também bem interessantes de serem destacados, porque o primeiro deles, olha que interessante, é o termo remin, que significa dar apoio ou tornar firme. O Huckman, aqui no livro dele, Salvo pela Graça, ele conta a história, logo no início do capítulo sobre fé, de um missionário que estava ali numa aldeia, num local com a cultura muito diferente, e ele estava ali traduzindo alguns versículos, e ele parou, e ele ficou empacado no termo fé, porque não tinha um termo naquela tribo para falar de fé. E, de repente, ele ali quebrando a cabeça, chegou um morador daquela tribo para conversar com ele. Depois de uma longa caminhada, cansado, sentou-se numa cadeira e utilizou um termo de apoiar-se, de colocar o peso do seu corpo em algo. E aí, de repente, deu um estalo na cabeça daquele missionário e ele começou a comemorar.
eu descobri a palavra para fé. Ele pegou esse termo de tornar firme, de dar apoio, de apoiar-se em Cristo. Então foi esse termo que ele utilizou. E aí é lógico que não explica todas as vertentes da fé, né? Mas nessa dimensão da tradução, né? Por vezes você tem que procurar os melhores termos e é muito interessante ver como esta lógica aqui da palavra é aplicada, né, nessa tradução. O outro termo que a gente pode ver é o termo batak, que quer dizer, ou que significa fiar-se ou confiar. E, por fim, o termo shazá, que significa literalmente buscar refúgio. Então, são esses os termos utilizados na Bíblia. Nós não leremos todos os termos, até porque eu quero me deter em alguns que são um pouquinho mais conhecidos e que vão nos dar alguns exemplos um pouquinho mais, vamos dizer assim, que vão gerar um pouquinho mais de aplicação aqui para a gente. Então, já no Novo Testamento, nós podemos listar os seguintes termos. Veja só, o substantivo pistes e o verbo pisteuen. Então, essa mesma raiz desdobrada em substantivo e em verbo é o termo utilizado no no Novo Testamento para falar de fé, no sentido de fé pela qual nós cremos, como a gente pode ver lá em Atos, no capítulo 11, no verso número 24, que fala sobre crer na existência do Deus Criador, assim também como descrever a fé que é crida. Então, quer ver? Abra comigo ali o texto de Judas. Judas, o verso de número 3. Tem um capítulo, né, meus irmãos? Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, que me foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, é nessa compreensão aqui da fé que é entregue e que é crida, né, pelos santos. Então, esta fé, no sentido pistes aqui, ela tem o sentido, aquilo que nós cremos e também a própria fé que é experimentada e crida, né? Então, além disso, também o verbo pisteuen, que pode significar pensar no que é verdadeiro, aceitar a mensagem dos mensageiros de Deus e aceitar Jesus como Messias. Então, essas são as aplicações que nós vemos de maneira geral dos termos no Novo Testamento. Agora, há também um mistério central da fé, em semelhança àquilo que nós vimos, por exemplo, quando conversamos sobre o arrependimento. A fé, ela de fato é obra de Deus. Quando nós abrimos lá em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8 até o verso de número 10, o texto ele vai dizer para nós o quê? Que a fé que nós experimentamos, ela não vem de nós. Essa fé é de quem? Ela é dom de Deus. Ela não é de obras para que ninguém se glorie. Então, essa fé que nós experimentamos, e daqui a pouco eu vou falar sobre a fé como meio, nós somos salvos por meio da fé, então normalmente é utilizado dessa forma, nós vemos que nós somos claramente capacitados, experimentamos a fé como um dom que Deus nos dá para lidarmos, né, para podermos experimentar essa vida. Mas e muitas passagens elas vão mostrar para nós essa ênfase. Então, por exemplo, a fé, lá em Atos, capítulo 13, verso 48, eu estou deixando esses textos para que depois, você que recebeu o arquivo do Word e também recebeu isso daqui, você possa ir lá. É impossível que a gente leia todos eles. Mas a fé, como é um fruto da divina eleição, a fé, ele é o resultado da regeneração, é o fruto da operação do Espírito, é o Pai nos habilitando a ir em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é chamado lá em Hebreus de quê? De o autor da nossa fé, ou seja, ele que nos dá a fé, e Deus o doador da fé. Então, abre ali, ó, em Filipenses 1, 29,
só para a gente poder destacar também este versículo, mostrando o contexto aqui para os irmãos. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, ou seja, nós recebemos a graça de crer no Senhor. Deus nos doou a fé para que nós possamos crer, é obra de Deus. Agora, a fé também, neste mistério da fé, como a gente chamou aqui, ela é apresentada como um trabalho do homem em algum aspecto e no sentido muito semelhante àquilo que nós falamos do arrependimento. Ou seja, os seres humanos, eles dão resposta ao evangelho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê, exatamente aí que a gente quer chegar, não pereça. Ou seja, a resposta do homem ao fato que Deus enviou o seu Filho ao mundo para aqueles que creem. Agora, nós também vemos a fé como causada pela palavra. Novamente, a gente vê a lógica do ensino, ou seja, a fé como pregada, como ensinada. E vale ressaltar, como nós vimos lá em Efésios 2:8, que mesmo esta fé pregada e esta fé ensinada, ela é gerada no nosso coração pela ação de Deus, pela ação misericordiosa de Deus, ou seja, mesmo que haja esse mistério da fé, da resposta de fé que nós damos frente à fé que Deus gerou no nosso coração, isso a gente não pode entender de maneira meritória. Nós precisamos, de fato, reagir com fé. A gente só pode reagir por quê? Porque a fé ela é doada para que assim nós façamos, ok? Então, novamente, a mesma ênfase. Veja aqui, e é bom a gente ver que a mesma ênfase acontece lá no arrependimento e na conversão, porque por vezes nós olhamos ali para homens como Hermann Bavinck, como o João Calvino, e depois, quando a gente vai olhar para o Huckman, fala bem assim, talvez o Huckman não esteja com bons argumentos para poder juntar os dois. Mas veja que as ênfases, elas por muitas vezes são as mesmas. Não é à toa que vários teólogos vão juntar esses dois termos sob o guarda-chuva aí daquilo que nós chamamos de conversão. Mas veja só, para a gente poder encerrar a nossa aula aqui dentro do horário, não seria suficiente se a gente quisesse descer aos detalhes, nenhuma aula completa só para o assunto da fé. Porque as escrituras, elas tratam a fé de maneira tão rica, e os reformadores eles vão desdobrar isso de muitas outras maneiras, assim como os teólogos posteriores, que nós vamos ver muitas outras ênfases. Por exemplo, a ênfase da fé como certeza e convicção. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. Ora, a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, veja como o texto vai mostrar para nós aí esta verdade. A fé também ela pode ser experimentada e explicada e desdobrada como o comer e beber de Cristo. E aqui há uma comparação muito interessante de Calvino, que ele dizia, ou ele chamava chamava a fé de a boca da fé, ou seja, o meio pelo qual Deus nos dá para que nós possamos nos alimentar da graça. Então é por isso que somente pela fé, não é um dos solas da reforma, nós podemos experimentar somente a graça. Outro tema da reforma que tem a ver com somente Cristo Jesus. Então a gente podia unir todos eles aqui. O fato é que nós experimentamos a graça do nosso Senhor Cristo Jesus por meio da fé. E veja que interessante a gente aplicar isso daqui, por exemplo, ao momento da ceia. Nós quando passamos e experimentamos e participamos desta ministração, né, deste sacramento da ceia do Senhor, nós comemos pela nossa boca os elementos que nos são dados, o pão e o suco de uva, o fruto da videira, né, o cálice. Agora, veja que interessante,
no mesmo momento que a nossa boca literalmente experimenta literalmente esses elementos, a boca da fé nos faz apropriar da graça em Cristo Jesus. Não é o sacramento este meio de graça para que a gente possa se apegar a Deus e afastar do pecado. Então veja como essa comparação ela é rica, né? Dava para desdobrar bastante aqui. A fé também ela é apresentada como estar em Cristo, no sentido que Cristo ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Aquele que está fora de Cristo, ele não pode fazer nada. E a fé é experimentada ou ela é desdobrada nesse sentido de estar em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. Além da visão da segurança quanto à salvação proporcionada ao crente. Então, a fé tem a ver com esta segurança que, por vezes, ainda que nós sejamos inseguros e percamos essa certeza proporcionada pela fé, nós somos mandados para cultivar e experimentar maior segurança. Então, veja, tudo isso aqui são outros desdobramentos deste assunto riquíssimo que é a fé. Então, nós já estamos aqui caminhando para o final da nossa aula e é importante que a gente entenda, né, esta grandiosidade deste assunto, que é a fé que nós temos, o arrependimento que nós temos, ambos obras, dons de Deus gerados em nós e que são experimentados por nós a partir do fato que Deus nos faz viver assim, ou que nos faz experimentar isso, e aí a nossa vida é transformada, a nossa mente, a nossa vontade, o nosso coração. Nós somos habilitados a crer, a experimentar e a viver como nós devemos de fato experimentar e viver a vida à luz daquilo que Deus requer de nós. Então, assim nós encerramos o nosso módulo, nossa aula, né, de hoje sobre arrependimento e fé.